Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Nascentes. E hoje eu tenho a honra de estar aqui do lado desse cara que eu tenho uma admiração enorme, Diego Batista, que é fundador e CEO da Van Gogh Consultoria e da VG Estágios, que ajuda, meu irmão, é uma mão na roda na vida dos empresários aí. Muitas pessoas falam que tem problemas com pessoas, com liderança, com contratação, com demissão, e ele vem justamente sanando esse problema aí na vida dos clientes deles. E essa é só uma das vertentes do Diegão. E Diego, cara, antes de mais nada, quero te agradecer pela presença aqui. Uma grande honra ter você conosco. Eu gostaria que você começasse se apresentando. Pessoal, fala um pouco mais das suas atuações, o que você vem desenvolvendo aí no mercado, o que você tem de planos para o futuro também que você já queira trazer. Pode ficar à vontade. Show de bola, meu amigo. Obrigado primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Poder a gente fazer esse bate-papo aqui de forma descontraída, né? Que eu acho que vai ser muito bacana essa conversa aqui. Espero que seja muito enriquecedora para todo mundo que possa assistir, né? Então, eu vou me apresentar primeiro da forma que eu gosto, que a apresentação da forma que eu me sinto confortável, digamos assim, né? Falando, então, eu sou Diego Batista, tenho 30 anos, sou esposo da Maria Vitória, pai da Cecília, também sou pai adotivo da Mel, que é uma 4 patas, então uma cachorrinha, que é terrível, que tá com terror na casa, né? Então é a forma que eu gosto de me apresentar. Mas falando da minha parte de formação, eu sou administrador de formação, depois eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, agora eu estou cursando o mestrado, também na área de administração, com foco na parte de gestão de pessoas mesmo. Sou professor, sou empresário, também ajudo as empresas nesse desenvolvimento no que tange essa área de gestão de pessoas, que é a grande paixão que de fato eu tenho na minha vida, que foi o que eu encontrei ali em meados de 2011, 2012, mais ou menos. E aí, de lá para cá, nunca mais eu quis largar, né? Fui 7 anos da minha carreira da área financeira, e aí depois eu migrei para a área de gestão de pessoas, né? Onde eu me encontro até hoje. Então, como você falou, eu tenho a Van Gogh Consultoria, que fez agora em junho 5 anos de existência, atuação a nível nacional, então a gente oferece soluções em tudo que envolve gestão de pessoas, desde contratar um profissional, mas também aproveitar para reter esse profissional, né? Com a parte de treinamento, de avaliação de desempenho, de plano de cargos e salários. Então, tudo essa parte que envolve o desenvolvimento dos profissionais de fato, né? Importantíssimo. E muito importante, né? Porque hoje nenhuma empresa é feita sem gente. Então, não tem para onde a gente correr. E vendo a necessidade dos meus clientes, há 2 anos eu abri a VG Estágios, que é uma empresa que cuida, assim como outros agentes de integração, do gerenciamento e contratação da gestão dos contratos de estágio, né, conforme a lei de estágio no Brasil solicita, que é uma dor muito grande que os empresários têm, porque às vezes ele acha que é só trazer o estagiário para dentro e botar para trabalhar. E aí, de repente, o estagiário sai, coloca na justiça e tem um reconhecimento de vínculo CLT. Aí tem que pagar todo o período como se fosse CLT, porque não tinha um gerenciamento de contrato conforme a lei de estágio de 2008 solicita, né? Então, a gente traz essa solução para tirar essa dor de cabeça, digamos assim, né, do empresário, né? Então, o nosso papel é ajudar as empresas no que tange realmente essa parte de pessoas, que é um desafio, né? É um desafio, né? E eu quero já pegar, inclusive, esse ponto, Diegão, de que é um desafio a gente encontrar pessoas qualificadas para as empresas. Você acha que isso é realmente uma grande verdade ou se tornou uma máxima que as pessoas vêm replicando e que, na verdade, a responsabilidade é não apenas do mercado, do mundo que mudou, mas também dos donos das empresas, os líderes que não têm feito a parte deles também para atraírem bons talentos? Qual que é a sua visão? Ótima pergunta, ó. E toda vez que eu sou perguntado sobre isso, eu falo que a gente tem 2 vertentes aí. A primeira vertente é: a gente tem hoje empresas que querem exigir demais e pagar menos, e aí automaticamente, se você tem um currículo muito bom, você, claro, quer ser reconhecido e valorizado por isso de forma, né, remuneratória mesmo, ganhando dinheiro com isso, né? Porém, a gente tem um outro lado também, que hoje a gente está tendo a desvalorização dos diplomas. As pessoas estão buscando cada vez menos o ensino superior, porque não veem tanta necessidade, porque a maioria das vezes ele vai lá, tem um familiar que fez um curso, nunca atuou na área, ele não vê aquilo como importante, o conteúdo que antes ele tinha dentro da sala de aula com o professor, ele consegue ter esse mesmo conteúdo muitas vezes lá no YouTube,
né? De forma muito mais prática. Eu falei aqui YouTube, mas a gente tem outras ferramentas. Mas o acesso à informação está muito mais prático do que a gente tinha antes. Sim. Então, tendo em vista essas duas realidades, tanto a empresa quanto o candidato, né, a pessoa que quer se tornar um futuro colaborador, a pessoa colaboradora, a gente tem aí o desafio dos dois lados. E aí eu vejo que o desafio maior é de quem quer contratar. Porque se a empresa ela tem o interesse de trazer o profissional para dentro, ela tem que saber as estratégias corretas para conseguir trazer esse profissional. E hoje, aquele formatozinho de divulgar uma vaga, colocando só as exigências, já não é mais o bastante. Hoje, as pesquisas mostram que as pessoas não estão mais interessadas em só remuneração. Hoje não é o ponto principal. Primeira coisa que a pessoa faz é olhar lá, essa empresa tem oportunidade de crescimento? Primeiro ponto. Ela tem flexibilidade? Segundo ponto. Quais são os benefícios e incentivos que eu vou ter entrando dentro daquela organização? E aí, o que ele vai fazer depois? Que empresa é essa? Eu quero saber. Então, o Guilherme vai contratar alguém. O Guilherme tem a empresa dele. Então, tem lá um site, tem uma rede social. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é ir atrás. Para poder saber se o que ela acredita, defende, que ela tem de propósito e valor, se identifica com aquilo que a sua empresa vai oferecer. Se não, esquece. Ela não vai querer. E aí as empresas precisam se adaptar a isso. Eu falo isso para meus clientes o tempo todo. Não adianta você querer obrigar o mercado a caminhar do jeito que você quer. É o mercado que... É a pessoa candidata que muitas vezes está forçando o mercado a um processo de mudança. E tem empresa que ainda está muito engessada nesse sentido. E aí a gente tem esse desafio. Não tem gente qualificada. Tem sim gente qualificada. Provavelmente não está divulgando da forma correta ou está exigindo demais e a pessoa vai receber de menos. E aí não consegue ser atrativo. Tem que ter essa coerência, né? Tem que ter essa coerência. Não adianta nada. Eu até brinco, falo, olha, você quer pagar pelo Superman, né? Aliás, você quer encontrar o Superman, mas você quer pagar pelo Homem-Aranha. Não faz sentido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então tem que se equivaler. As coisas têm que andar tudo na conformidade. Então não adianta eu querer oferecer um salário mínimo, mas oferecer que esse profissional seja graduado, pós-graduado, que tenha não sei quantos anos de experiência, poxa, por um salário mínimo. Será que o candidato realmente vai se submeter a isso? Tem gente que está desesperada no mercado atrás de emprego, realmente vai. Aí acaba prostituindo o mercado, infelizmente, por conta disso. Agora, tem outros que não. Ele olha e fala, poxa, não, eu não vou valer só isso aqui. Eu tenho que receber mais. E aí a gente vive nesse eterno ciclo que eu acho que daqui 5, 10 anos vai piorar a situação ainda, porque a gente está vivendo aí nessa era de transformação o tempo todo. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido, cada vez mais constante. As empresas ainda estão aprendendo a lidar com esse processo de transformação, assim como também a pessoa candidata, que é aquela que quer uma oportunidade, ela também vai ter que se adaptar. Não adianta eu querer exigir ganhar 5 mil, 10 mil reais se eu nunca pisei no mercado de trabalho, se eu nunca fiz nada na minha carreira, se eu não tenho um case de sucesso, se eu não tenho uma entrega, a gente é mensurado pelo que a gente entrega. Né? Nenhum cliente contrata a gente que é prestador de serviço. Porque eu olhei lá na rede social, achei que você é bonito, você anda bem vestido, né? Vou pagar. Não é assim que funciona. A gente sabe que a gente é pago pelo resultado que a gente entrega. E aí, então, o profissional que quer ganhar bem, ele também tem que ter essa contrapartida. Então, eu acho que eu falei demais já, mas... Que isso? Não. É para poder justamente a gente fazer esse paralelo, para poder mostrar que, poxa, é algo que as empresas são culpadas ou os candidatos são culpados. Não existe isso. Existe erro dos dois lados e a gente precisa equilibrar essa equação aí. Muito bom. E eu percebo, cara, um número cada vez maior de empresários reclamando que não encontram profissionais para funções de liderança. E é interessante, porque antes era muito comum a gente ouvir empresários falando que tinham problema com pessoas que eram atividades muito operacionais. Sim. Vou dar um exemplo aqui. As pessoas têm, a gente costuma ver uma rotatividade muito alta em supermercados, padaria, lava-jato. Quanto mais operacional for, né? Exatamente. Até porque a pessoa está ali pelo salário realmente que ela precisa. Então, às vezes, R$200 a mais no concorrente faz ela largar. E aí entra a questão de você conseguir reter os talentos.
Então, a parte operacional, a gente entende que tinha muito esses desafios, até por conta de nível educacional, vários aspectos. E com relação à liderança? Qual que você enxerga que são os principais fatores que atrapalham as empresas na retenção de líderes ou na formação de líderes? O que eu vejo, e que inclusive é uma discussão que a gente teve a partir agora de 2024, pelas pesquisas que foram feitas e foram tragas, foram alguns aspectos, né? Mas eu vou me ater a um dos aspectos aqui que eu acho que é o mais primordial. A gente tinha uma realidade de liderança no passado, que era uma liderança de outras gerações, né? Lá desde Baby Boomer, geração X, né? E por aí vai, que era uma geração que era muito acostumada a trabalhar 12, 15 horas por dia, ficar 10, 15, 20 anos numa empresa, se aposentar nos lugares, né? Então a gente tinha essa realidade. Hoje, a gente já não tem mais isso. As pessoas ficam em média 2 anos, saem, elas querem outras oportunidades, às vezes para ganhar até menos, mas por conta de algum benefício que é oferecido e tudo mais. E aí a discussão que se tem a gente hoje tem, qual é a geração que a gente tem maior número entrando no mercado? É a Z, que é a geração que está forçando o mercado a mudar. Com essa mudança que está acontecendo, o problema está sendo justamente o quê? Essa geração não quer assumir, essa é a discussão que está se tendo, a geração não quer assumir funções de liderança, tendo em vista que elas estão olhando para gerações passadas, que são aquelas gerações que se matavam de trabalhar, que hoje estão adoecidos, pessoas que muitas vezes não têm nem família, porque a família já foi destruída por conta do trabalho, tomam remédios intermináveis, vivem em função do trabalho, e eles não querem mais isso. Então eles olham para isso e falam, se for esse tipo de liderança, eu não quero. Aí a gente tem um problema grande de ter pessoas que queiram se tornar líderes, por conta que elas têm um medo do mercado, né? Do que está acontecendo de fato no mercado. Eu vou dizer que isso é culpa das empresas? Não, porque a gente tinha um cenário no passado e que hoje a gente tem um outro cenário e é só uma questão de adaptação. E sempre existiu, né, Diegão, essa adaptação de mudanças de geração. Sempre. A grande questão é que agora está sendo mais rápido. Exato. Por conta da velocidade de informação mesmo. Exato, é uma geração que já nasceu na era, eu falo geração, a gente brinca geração TikTok, né? Já nasceu na era. Claro, geração Z é bem antes, né? Mas é uma geração que está ali de 94, 95 para 2010. A gente agora já está discutindo geração alfa, já é uma outra geração que ainda nem tem informações ainda suficientes para poder saber o que é que essa geração, enfim, vai ser a geração ChatGPT agora. Eu até compartilhar um negócio aqui. Eu atendi o cliente semana passada, menino novo, eu falei, novo e tal. E eu sabia que ele era novo, obviamente, cara de adolescente e tal. Quando eu fui ver, menino de 2008, já tá no mercado de trabalho, tá empreendendo. Eu tive um choque de realidade, eu falei, caramba, 2008 o menino nasceu, já tá aí no mercado. Em 2008... E aí eu parei pra olhar onde eu tava, né, em 2008. Sim. A gente sempre para pra analisar, né? Exatamente. Cara, eu tava no 2º ano do ensino médio e ainda não tinha a internet do jeito que é hoje. E aí eu fiquei contextualizando, né, realmente como que era a minha vida em 2008. Me trouxe essa reflexão. E aí eu falei, cara, na época eu tinha aquele celular, o V3 Motorola. Eu lembro. Então não tinha WhatsApp, a gente não ficava com acesso à internet na rua. Não era touch, era tudo em teclado, né? Tinha teclado mesmo, exatamente. E aí você pega esse menino, cara, quando ele começou a ter que lidar com não vou nem falar um celular, um smartphone, né? Sim. Um mecanismo desses, já era touch, já tinha um WhatsApp. Então ele com 5 anos de idade já tinha essas ferramentas ali para ele poder usar. Já tinha 3G para usar na rua, sem precisar de Wi-Fi. Então isso tudo influencia em como ele vai encarar o mercado de trabalho hoje em dia. Sim. Faz toda a diferença. Faz. E é importante a gente saber lidar, né, Diegão? Uma das coisas que eu sou bem crítico, que eu vejo que está acontecendo muito, é essa disputa geracional, no seguinte sentido. A galera da geração X, geração Z, criticando muito. Geração Z não, desculpa. Geração X, geração Y, criticando a geração Z. Falando de uma forma estigmatizada. Porque a geração Z é todo preguiçoso, não quer trabalhar, são vagabundos, né? TikTokzinho, acha que tudo é rede social. E, cara, não é assim. Eu conheço muito esse menino mesmo que eu atendi semana passada. O moleque é trabalhador. Só que o estilo de trabalho é diferente daquilo que a gente foi acostumado.
que você acha que a gente pode fazer estando no mercado? Nós somos geração Y, né? Não, nós já nascemos ali no final. A gente é X, né? Nasceu X. ali no. Já nasceu quase próximo à geração Z. Próxima Z. O que a gente, como geração Y, pode fazer para ser realmente essa ponte de transição? Para a gente conectar a galera da geração X com a geração Z, com os alfas que estão chegando. Qual que é o nosso papel diante disso? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente entender todos esses contextos de mudança e saber aonde cada um pode se encaixar dentro dessa realidade. Porque assim, quando a gente fala de adaptação, não tem como eu falar assim, Guilherme, você é obrigado a se adaptar a tudo que o mercado está solicitando. Você não vai dar conta. É impossível isso. Porque tem coisas que você sempre fez anos e anos e depois de anos da mesma forma. Você não vai mudar em horas, em dias, em meses. Demora, é um processo. Então, o nosso papel dentro disso é entender que essa geração ela vem com uma nova necessidade. Quais são essas necessidades? Faz sentido a gente atender essas necessidades? Não, não faz sentido. Então, se não faz sentido, a gente tem que criar, então, outras formas. Agora, faz sentido? Tem que ter uma adaptação? Então, vamos ajustar o circuito. Mas, o que a gente sempre fala e discute muito é que o aprendizado contínuo nunca fez tanto sentido como nos dias atuais, né? Então, a gente tem que aprender a reaprender todas as coisas. Então, ou seja, uma das competências que eu discuto muito, né, entre as 10 que o Fórum Econômico Mundial colocou como as primordiais para o futuro, uma delas é flexibilidade cognitiva, que é a capacidade que a gente tem de entender que, beleza, ótimo, nós temos base, nós temos inúmeras informações, isso é muito positivo, mas eu vou ter que esquecê-las e aprender de novo, porque ela já se atualizou, ela já mudou, então é um outro processo. Né? Você, por exemplo, trabalha com treinamento. Quantos são os recursos hoje tecnológicos que você usa que pessoas que davam treinamentos no passado não tinham? E alguns que eu relutei de começar a usar. Exato. E eu me lembro bem, vamos pegar aí, eu com 20 e poucos anos na época, já estava relutante em usar algumas ferramentas novas. Olha aí. Porque eu falava, não tem necessidade. Imagina o cara que já estava com 50 anos. Sim. Já deve ter relutado mais do que eu. Com certeza, com certeza. Eu nunca me esqueço, eu fui fazer uma palestra uma vez e eu falei sobre essas gerações e transformações, né? Falei sobre competências 4.0. E aí tinha um senhor, acho que 50 e poucos anos, sentado na primeira fileira. Quando eu comecei a falar, que eu comecei a contextualizar, que eu fui trazendo, o pessoal engajado, motivado e, poxa, todo mundo lá interessado. Ele não gostou. E aí ele, mas pra mim isso é uma besteira, eu não tenho que me adaptar a isso, poxa, olha quanto que eu já tô perto dos 60 anos, acho isso um absurdo, é ridículo, o mercado tá solicitando esse tipo de coisa. Eu olhei pra ele e falei assim, olha só, o senhor tem duas opções. A primeira é se adaptar, que eu acho que é a mais fácil. E a segunda é surtar. O que o senhor prefere? Eu prefiro me adaptar, eu acho melhor. Porque quando você vai pro surto, você vai ficar esquecido, não adianta. Você vai ficar sempre lá com uma pessoa que tá lá igual a caixa que você põe lá em cima de uma mesa e ela acumula poeira. É assim que vai acontecer. Então, a gente tem que sempre estar olhando para essas atualizações que tem no mercado, sabendo que a gente não vai dar conta de se adaptar a tudo. Até porque muitas vezes a nossa mentalidade ainda também precisa ser transformada, em muitos aspectos, né? De entender que a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente para essa nova geração e entender que muitas vezes, se a gente não se adaptar, nós vamos ficar de fora do mercado, né? Então, muito bom. A gente tem que ter essa mentalidade voltada sempre para o novo, né? Eu acho que não é questão de idade. Eu conheço pessoas com 60 anos de idade que estão super ativos no mercado, continuam se atualizando, se aperfeiçoando, estão o tempo todo ali buscando inovações. Mas tem pessoas também nesse sentido que, eu vou esperar a aposentadoria, não tô mais nem aí, deixa pra lá, e tá tudo bem. Na cabeça dele tá tudo bem. Só que vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Aí quando essa conta chega, talvez uma conta tão alta que você não vai conseguir pagar. E aí é onde é que a gente começa a ter esses problemas, né? Aí rotula. A geração Z é um povo que não quer trabalhar, é um povo desinteressado. Eu ouço isso o tempo todo. Começa a generalizar, né? E eu brinco nas palestras, Diegão, com a seguinte frase. Toda generalização é burra. Inclusive essa. Exato. Não tem como, gente, generalizar. Tem pessoas aí da geração Z que não querem trabalhar? Tem. Mas tem também da geração Y. Tem da geração X.
Pô, quantas vezes a gente não viu, a gente que é da mesma época, Sim. né, geracional. Cara, eu lembro eu adolescente e a galera comentando de uma galera aí que tava com 40 anos de idade e não saiu da casa dos pais porque não queria trabalhar. Sim. Ou seja, a gente hoje tá jogando um problema como sendo culpa da geração Z, porque não querem trabalhar e nem estudar, né? Nem. Não quer nem estudar nem trabalhar. Mas isso já acontecia na nossa geração e na geração passada. Sim. É porque é mais fácil apontar o erro de onde você não está pertencente. Eu até costumo falar que isso se deve muito à era da informação, né? Uhum. Até porque, por exemplo, as pessoas faziam isso no passado, mas a gente não tinha o poder hoje que as redes sociais têm, que a internet tem. Verdade. Que a informação, a gente estralou o dedo, assim, acaba chegando muito rápido, né? Então acaba que essas gerações passadas, eles olham muito para isso e assim, eles criticam coisas que eles faziam, mas que na época deles não eram difundido. Uhum. Hoje não. Hoje é jornal, é internet, é rede social, é tudo que você imaginar, a informação tá ali. Ó. Aconteceu, daqui 2 minutos, no máximo 1 minuto, se brincar, já tá na mídia. Todo mundo tá sabendo, e todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? É um negócio de louco, tem gente que a vida dele é passar na rede social cutucando e sabendo da vida do outro. De tão rápido que as coisas acontecem. Porque hoje, a gente tá aqui, aí tirou uma foto, postou, daqui a pouco as pessoas, já tá sabendo, ele gravou com o Guilherme. Então, hoje é muito mais rápido, coisa que anteriormente ia ter que esperar sair em algum meio de comunicação formal da época, para poder saber quem é que ia acessar e descobrir, né, a informação. Hoje Sabe o que eu tô pensando aqui, Diego? Eu sou de uma época em que fofoqueiro profissional era Nelson Rubens, Leão Lobo, Sônia Abrão. Hoje em dia tem um monte de página de fofoca na internet. Hoje Léo Dias. Milhões de reais ali de faturamento para os donos dessas páginas. É um negócio mesmo. Você fazer essa informação transitar mais rápido. Olha, 10 anos atrás, desculpa te interromper, 10 anos atrás nós tínhamos uma discussão de profissões do futuro, né? Olha que coisa engraçada. E lá, as pessoas, naquela época, 10 anos atrás, era quase que um crime você falar que era digital influencer. Ninguém queria aceitar essa ideia. Isso é uma bobagem, você influencia quem, né? Essa geração aí não tá sabendo nem o que é que fala, olha a bobagem que o povo faz. Mas essa galera que há 10 anos atrás fazia esse trabalho, hoje estão super conhecidas, porque descobriram como trabalhar essa rede social e essa influência, ganham muito dinheiro, né? E é uma profissão. Ela não é mais uma moda. Ela é uma profissão. Então tem gente... O que é que se torna profissão? Aquilo que garante que a pessoa tem sustentabilidade financeira. É profissão. Então ela tem lá... Vou dar um exemplo lá. A gente pega a Virgínia lá. Poxa, a Virgínia ela ganha dinheiro anunciando a gravidez do filho. É uma profissão. Ela ganha dinheiro naquele formato. Tá certo ou tá errado? Meu amigo, tem gente pagando. Gostando ou não, tem quem pague. E não deixa de ser uma profissão. É o ganha-pão. E digo mais. Você falou que a profissão está conectada com ter sustentabilidade financeira. Exato. E eu ainda vou além. No caso da Virginia aí, como exemplo, tem um método e um processo por trás. Exatamente. Tem estratégia. Exato. Não foi simplesmente pegar e falar, tô grávida. Você vê que ela trabalhou estratégia antes de anunciar. Ela desenvolveu nova marca com produtos infantis depois. Ela começou a entender que ser influenciadora é um pequeno ponto dentro do ecossistema que ela poderia construir, mas que não teria sido construído se ela não fosse influenciadora. E veja, hoje, por exemplo, nós que não somos pessoas famosas igual muitos outros são na internet, tem gente que nos acompanha nas redes sociais e as pessoas seguem aquilo que a gente fala. Tô mentindo? Sim. Mesmo a gente não sendo famoso. Então, eu fico surpreso até hoje, cara, com o impacto que gera. Às vezes a gente atingindo pessoas de lugares que eu nunca nem imaginei. Exatamente. Eu nunca me esqueço, na minha época de rádio, né? Eu tive uma época que eu fui voluntário, né? Em rádio. Aí que desenvolveu esse vozeirão. Não, eu já tinha até. Só aprimorou. Mas aí eu apresentava o programa na rádio, e era rádio, naquela época tinha rádio AM, FM, depois mudou para rádio web. Quando foi para rádio web, direto a gente recebia mensagem falando assim, poxa vida, eu acompanho você aqui. Eram brasileiros que moravam fora,
aí estava no Canadá, estava nos Estados Unidos, estava não sei aonde, a gente recebia mensagem de todos os lugares. Olha para você ver o nível do alcance que a gente tem com as redes sociais, com né, o digital. É muito grande o alcance, né? Ele hoje não tem como você mensurar, porque não tem como você mensurar pela quantidade de curtida que você tem numa foto. Tem um monte de gente que passa pela foto, olha, mas não curte. Então você não tem nem ideia ali. Hoje tem um monte de métrica, né, que as redes sociais colocam, mas é uma métrica que você não consegue controlar. Você não sabe até onde está chegando, né? E eu vou te falar um dado do meu negócio. Todo mundo que se tornou meu cliente pela internet, pelo Instagram especificamente, são pessoas que não curtiam nada. Olha aí para você ver. Mas acompanhavam, me viam como uma referência e num dado momento se tornaram clientes. E aí a gente começa a entender a cabeça, né, a mentalidade do comportamento do consumidor. Sim. A psicologia mesmo Mudou por trás. muito. O meu cliente ele não é de ficar se expondo em rede social, curtindo muitas coisinhas assim aleatórias. Ele olha, acompanha, mas ele não se expõe tanto, Sim. mais reservado. E aí na hora de consumir, ele consome de quem ele está acompanhando. Exato. E é interessante ter essa noção. E aí a gente tem até uma outra, né, competência que a gente discute, que é orientação para servir, que é o que as marcas sabem fazer muito bem. Só que as marcas fazem porque existem pessoas por trás, né? Então é uma competência que é as pessoas que desenvolvem. Então eu sempre, quando eu cito ela, eu dou exemplo, por exemplo, lá da Apple. A Apple não está preocupada com quem não tem condições de pagar o produto que ela desenvolve. Mas ela está preocupada em gerar sempre novidade e atualizações, porque ela entende o mercado que ela trabalha. As pessoas que estão lá, elas estão ouvindo o consumidor o tempo todo. Elas estão vendo o que é a necessidade, o que eles estão querendo. Ah, não, a câmera não está legal, então vamos mudar a câmera. Ah, não está legal o alto-falante, então vamos mudar o alto-falante. Ah, o telefone está muito grande, então vamos diminuir, sei lá. Então, vão fazendo inúmeras adaptações, né? E então, hoje, a orientação para servir, que é uma competência que todo profissional precisa desenvolver, nos ajuda e auxilia nesse processo de entender o que a gente tem que oferecer, por exemplo, para o mercado, o que é que faz sentido para as pessoas que querem comprar o serviço ou produto, né? E como que a gente pode, inclusive, atualizar essas informações para que chegue cada vez mais assertiva, digamos, né? Igual você falou, seus clientes vêm das suas redes sociais, mas você não é a pessoa que fica curtindo sua rede social, mas está lá. A pessoa entra, olha e fala, poxa, faz sentido eu contratar o Guilherme, mesmo eu não curtindo o Guilherme, nem sabendo que eu tô aqui olhando, mas eu tô lá contratando, né? Então, hoje a gente não tem dimensão do poder que que essa transformação digital tem. E vai aumentar muito mais nos próximos anos. Excelente, excelente. Uma fala que eu acho muito importante, uma expressão, que é a adaptabilidade. E no episódio passado, eu conversei com o Gurgel, que trabalha com o automobilismo, trabalha mais especificamente hoje com o kart, é uma equipe de kart, e ele, cara, tá no automobilismo há 50 anos, ele tem 70 e tantos anos de idade, e é um cara sensacional. E ele continua se adaptando. E ele trouxe isso pra gente de falar o seguinte, competências que ele desenvolveu e que ajudaram ele no universo empreendedor e que vieram do esporte. Legal. Uma delas é a adaptabilidade. Então você começa a olhar e fala, cara, ele tá ali com 70 anos, 72 anos, tá empreendendo ainda e se adaptando às exigências do mercado, porque é algo que ele aprendeu pelo esporte, que ele tinha que fazer sempre. Então ele continua. Então, o esporte, a gente vê, independente da modalidade, a gente percebe o quanto que o esporte, ele traz competências pra gente, que a gente consegue replicar no mercado profissional. Eu queria saber de você, qual hobby ou qual atividade você enxerga que gera muito benefício para o mundo profissional e talvez até que você tenha tido na sua experiência, que você percebeu que conseguiu replicar aquela competência para uma área distinta, que é a profissional, no caso. Legal. Olha, uma coisa que para mim, por exemplo, serviu muito bem foi transferir todo o meu conhecimento que eu tenho dentro de sala de aula, por exemplo, dando aula. Bacana. Que isso me ajudou muito, porque você tá ali dentro da sala de aula, você tá o tempo todo falando sobre determinado assunto, você vai relembrando, você vai atualizando, aquilo vai ficando na sua cabeça e vai ali trazendo você para um desenvolvimento, porque você vai falando, poxa, isso aqui, ó, legal, eu falei isso aqui, mas tem mais isso.
eu vou acrescentando isso, eu vou colocando mais aquilo, eu li tal coisa e aí a gente vai adaptando o conteúdo que a gente tem dentro das novas metodologias e realidades. Mas o que aconteceu, na verdade, comigo foi o seguinte, quando eu fui empreender porque eu estava num nível de desgaste de saúde já de tanto que eu trabalhava, sem parar. Você tem ideia, o meu último emprego antes de eu empreender, eu fiquei 3 anos sem tirar um dia sequer. Nossa. Trabalhando sem parar. Isso custou, né? A conta chega. Então, acabou que eu olhando para aquela realidade, eu pensei, poxa, eu não posso continuar nesse formato mais. O que eu posso fazer? E aí eu analisei, eu posso entrar numa outra empresa que talvez vai me oferecer a mesma rotina, o mesmo processo, mas eu posso empreender. Eu já tinha essa veia empreendedora, né? Mas entra muito dentro assim, você falou da adaptação, eu não vejo outra palavra também a não ser adaptação, porque a gente tem que se adaptar, a gente tem que sair de uma realidade onde é que você está ali, recebendo seu salário mês a mês, né? Bonitinho, a cada 30 dias, e vai para uma outra realidade que é você que vai ter que construir tudo. A gente não constrói do zero, porque a gente não saiu do zero. A gente constrói da onde nós paramos, né? Então a gente vai e continua uma jornada. Claro que num nível muito mais profundo e tudo mais. Mas uma competência que para mim foi primordial foi o gerenciamento de mim próprio, na verdade. Eu tinha que me autogerenciar. Eu tive que me tornar uma pessoa autogerenciável. Eu saí de uma subordinação para poder me tornar o gestor do meu negócio. Aí, para mim, autorresponsabilidade, autogerenciamento, gestão do tempo, liderança, aí eu tive que fazer um pacotão. Não teve muito para onde correr. E até hoje, e eu espero que isso permaneça em mim até eu morrer, que é eu continuar me desenvolvendo o tempo todo. Porque não é fácil, você sabe muito bem como que é. Empreender no nosso país não é uma realidade fácil. Manter um negócio aberto não é fácil. A gente tem que desenvolver uma habilidade nova, eu acho que não é nem a cada dia, é a cada hora se brincar, né? Por conta da quantidade de demanda e atividade que a gente tem no dia a dia. Mas se eu tivesse que dizer uma que me obrigou a de fato... trabalhar em mim, teve que ser o autogerenciamento, porque eu era muito habituado a ser mandado, né? Eu estava ali o tempo todo tendo uma pessoa que tinha um cargo de gestão acima de mim e ditando o que eu tinha que fazer. De repente isso acabou. E aí, como é que eu faço? E eu já era um ser inconformado. Porque, olha, eu falo pra minha esposa, eu tinha que ter sido empreendedor mesmo. Porque eu não dava conta. Eu tinha um problema seríssimo com essa história de subordinação. Por quê? Não porque eu não respeitasse quem estava acima de mim, muito pelo contrário. Mas se essa pessoa não conseguisse mostrar que sabia mais do que eu, aí eu não queria aceitar. E era um problema sério, porque aí eu sofri isso, porque eu fui de multinacional, passei por isso, sofri pra caramba. Depois eu fui de uma consultoria, sofri pra caramba, justamente por conta disso. Eu falei, olha... Já que eu sou um rebelde inconformado, eu não concordo com muitas práticas, às vezes, que as empresas desenvolvem e tudo mais, e já é nessa área de gestão de pessoas que eu atuo hoje, vou abrir o que é meu, então. Legal. E aí eu vou defender, vou vender e vou aplicar aquilo que eu acredito, que é, de fato, a gestão de pessoas. Então, no início, é aquela coisa, você nunca vai ser muito bem entendido. Primeiro começa pela família, né? Você é louco. Vai sair do teu emprego, né? Para poder viver... De empreendedorismo, você não vai ter salário, você não sabe o que você vai ter que fazer. Ainda mais eu que abri com R$0 no bolso, porque eu não tinha juntado nada. Né? Só dava aula, tive que pegar o dinheiro da aula e ficar pagando o aluguel da primeira sala que eu tive. Era o que eu tinha, não tinha mais nada. Né? E a loucura que um dia ia dar certo. Só isso. Eu tenho até um post lá no meu Instagram, que eu tinha uns vidros assim na frente da minha mesa e eu saí colando um monte de post-it do que era a meta. Aí uma das metas eu lembro que eu coloquei assim, eu quero faturar R$10.000 por mês. Aquilo pra mim era algo impossível. Eu olhava pra aquilo e falei, você tá louco, da onde que esse negócio vai acontecer, né? 10 mil por mês, isso é algo que é distante demais. Aí depois eu coloquei lá, ter uma equipe com X pessoas, ter um novo escritório não sei aonde. Aí eu fui colocando.
E depois eu coloquei, parece bobagem, mas você que é da comunicação, você sabe o tanto que isso tem poder. Aí eu coloquei uns outros papéis assim, de mensagens, digamos, motivacionais para mim mesmo, né? Você é capaz, você vai dar conta, Deus está à frente, aquela coisa, eu sou uma pessoa muito religiosa, então confio muito que Deus está à frente de todas as coisas. E aí, coloquei isso lá. 3 anos depois, eu estava mexendo no meu celular, aí eu olhei e falei assim, uai, e essa imagem aqui? Eu tinha tirado uma foto, não lembrava. E já tinha passado muito mais coisas do que eu tinha colocado naquele dia no papel. Aí, hoje é fácil, né? Porque as pessoas olham, nossa, que maravilha. Né? Aí vem a história... A loucura hoje é vista como genialidade. Nossa, que maravilha. Não, você tem sucesso, não sei o quê. Ah, tá, você não olhou lá, né? O que foi que aconteceu no passado? Foi 6 meses para ter um primeiro cliente, tirando dinheiro do próprio bolso até o negócio rodar, há 5 anos atrás, né, para poder se tornar o que se tornou hoje, para crescer o tanto que cresceu e graças a Deus tá aí caminhando. Mas é um processo grande. A gente tem que passar por constantes transformações, senão a gente fica muito ali travado e a gente não cresce e a gente precisa, assim, se eu pudesse deixar uma dica aprendizado continuado, acabou. Então, saiba que você sabe, você é muito bom naquilo que você faz. Então, vamos pro próximo passo, vamos aprender de novo. Porque tudo aquilo que eu sei vai mudar, então aprenda de novo. É isso, né? Excelente, excelente. Meu amigo, cara, muito obrigado. Obrigado pela você. Sua presença. Uma honra ter você aqui conosco. A honra é minha. Eu tenho certeza que a galera conseguiu extrair muitos insights, muitos ensinamentos. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para você acompanhar mais os nossos convidados, nossos conteúdos. A gente tem vários vídeos aqui já, onde você consegue se aprofundar com relação à comunicação, vendas e liderança. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem as informações dos canais do Diego, para você poder acompanhá-lo também nas redes sociais. Você consegue ter uma conexão maior e aprender ainda mais aí com toda a jornada, todo o conteúdo que ele oferece aí nas redes. E semana que vem estamos aqui de novo. Toda segunda-feira, às 20 horas, um vídeo novo aqui no canal. Forte abraço e até lá. Abraço, pessoal.